Olá, hoje vejo entrevista o deputado estadual Carlos Osório, do PSDB do Rio de Janeiro. Deputado, tudo bem? Tudo bem, Silvio? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Também participa dessa conversa o colunista de Veja, Augusto Nunes. Prazer. Deputado, há pouco mais de 2 meses o senhor deixou o PMDB e filiou-se ao PSDB como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Queria que o senhor explicasse como é que funcionou essa engenharia e por que trocar um partido que é forte no estado, na cidade, apesar de já ter um pré-candidato à prefeitura, por um partido que é forte nacionalmente, mas no Rio de Janeiro parece que não engrena, né? Olha, primeiro eu, Silvio, queria dizer para você o seguinte: eu entrei na vida pública em 2010, nunca tinha tido nenhuma filiação partidária, fiz minha vida na iniciativa privada e os 9 anos anteriores foram dedicados ao Projeto Olímpico do Rio pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E quando nós ganhamos a sede das Olimpíadas em outubro de 2009, eu fui convidado pelo prefeito do Rio a entrar na prefeitura para ter uma função de ajudar a cidade nesse momento de grandes desafios. E a partir daí, desempenhei meu trabalho, decidi me candidatar às eleições de 2014 e entrei no PMDB, primeira filiação da minha vida, porque era o partido da prefeitura, eu era um executivo municipal. Continuava trabalhando no Projeto Olímpico? Não, eu, na verdade, passei a trabalhar no Projeto Olímpico de maneira diferente. Eu estava no Projeto Olímpico na parte privada para conquistar os Jogos e iria continuar no Projeto Olímpico como secretário-geral do comitê organizador. E aí o prefeito me convida, eu saio do Projeto Olímpico da parte esportiva, vou para a prefeitura, tinha uma interface com o Projeto Olímpico na administração municipal, mas deixei as minhas funções executivas na Olimpíada. Me filiei ao PMDB para disputar as eleições de 2014. Fui eleito, primeira eleição que eu disputei na minha vida, fui eleito deputado estadual pelo PMDB do Rio, o deputado estadual mais votado do PMDB na capital, 4º mais votado total do partido, que fez 15 deputados nas eleições de 2014 e fui o mais votado na capital. Naquele momento eu recebi um convite para ingressar ao governo do estado para discutir a região metropolitana na área dos transportes. Como eu fui eleito deputado estadual, entendi que ou iria assumir o meu mandato de deputado ou poderia atuar no âmbito do estado, uma vez que me deram os eleitores uma delegação para atuar nesse nível de poder. Fiquei 1 ano no governo Luiz Fernando Pezão, e aí, como você falou, na verdade, o que aconteceu comigo, a minha saída do PMDB, se deu por uma questão, uma soma de fatores. Primeiro, eu não era, dentro do PMDB, da liderança da cúpula, ou seja, não era nem o dono, nem o filho do dono, nem o melhor amigo do dono. O PMDB é um partido muito verticalizado no Rio de Janeiro, e eu comecei a me sentir sem espaço político dentro do PMDB. E cheguei à conclusão que, para eu poder servir aos meus eleitores, para eu poder, enfim, trabalhar politicamente com mais liberdade, eu precisava buscar uma nova agremiação partidária que tivesse a ver comigo, e a escolha pelo PSDB foi natural. Enfim, durante toda a minha vida fui um cidadão muito ativo na política e entendia que o PSDB é um partido que tinha afinidade com as minhas convicções. E deixei o partido do governo do Estado, do governo da Prefeitura, a grande força política do Estado, fiz o caminho contrário, né? Normalmente, os políticos brigam por secretarias, ministérios, nós vemos isso aí regularmente. Eu não. Eu entreguei a chave e voltei para o parlamento. Aqui você atribui, como perguntou o Silvio, a fragilidade política do PSDB, eleitoral do PSDB do Rio. Olha, o PSDB do Rio, ele teve uma história... Tem muita dificuldade em construir candidaturas próprias, né? Inclusive, até apoiou o Gabeira, o governo do Estado, por exemplo, tentou o Bernardinho. Na verdade, o PSDB do Rio, ele nasceu como uma dissidência do PDT, um grupo do prefeito e governador Marcelo Alencar, brigou com o Brizola e ingressou no PSDB. Então, o nascimento do PSDB do Rio se deu com o grupo do PSDB, que teve a prefeitura e o governo do estado. Depois do Marcelo Alencar, o partido não conseguiu se reinventar. E hoje é um partido pequeno. É o que eu digo, o PSDB do Rio é um time grande, tem camisa de time grande, mas localmente tem uma presença pequena. Nós temos um vereador de 51, temos 3 estaduais comigo de 70 e um federal da bancada de 46, ou seja, é um partido pequeno. E um pouco da minha missão com os companheiros do PSDB do Rio é
ajudar a fortalecer o PSDB do Rio, arejar o PSDB do Rio, trazer, enfim, um novo vigor para esse partido. Estou trabalhando muito com o nosso deputado estadual Luiz Paulo, que é o líder do partido, o presidente do Diretório Municipal, e o deputado federal Otávio Leite, que são as duas lideranças regionais, e nós nessa luta, porque eu acho que o PSDB tem um caminho grande para percorrer no Rio. Nas eleições presidenciais passadas, no segundo turno, o Aécio Neves teve 49% dos votos da capital. Enfim, teve um resultado nacional. O estado do Rio de Janeiro deu uma vitória mais ampla a Dilma, mas a capital do Rio de Janeiro praticamente houve um empate entre a Dilma e o Aécio, e a gente acha que tem um caminho aí de reconstrução do partido. E você vai disputar a eleição já neste ano? Eu vou disputar a eleição, enfim, eu sou pré-candidato a prefeito às eleições desse ano, municipais. Estamos nos organizando no Rio de Janeiro para apresentar uma candidatura de alternativa. Achamos que no Rio de Janeiro que esse momento é um momento de alternância de poder. Há uma fadiga muito grande com os 10 anos do PMDB no governo do estado, 8 anos do PMDB na capital, e nós vamos apresentar um projeto alternativo de oposição, que reconhece o que foi feito na administração municipal. O primeiro governo do Eduardo Paes, vários avanços foram conquistados, mas, enfim, esse não é o caminho que o cidadão carioca quer, e eu acho que a gente tem um caminho muito interessante para disputar essa eleição com competitividade e ganhar para o PSDB, depois de 20 anos, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Eduardo Paes também, mas antes, aproveitando o ensejo do que você respondeu agora, quem é que vocês estão buscando para conversar, né? No Rio de Janeiro, o César Maia, por exemplo, tem algum PV? Quais são os partidos que podem ser aliados? O PPS, que tem também alguma representatividade lá. Quais são os partidos que podem embarcar nesse projeto? Olha, primeiro nós estamos conversando com os partidos que têm afinidade com o PSDB a nível nacional, nas lutas históricas, na visão de mundo, na visão de país. Então, o DEM, desse grupo de partidos nacional, o DEM hoje está aliado do prefeito Eduardo Paes. Exatamente. O prefeito deu uma secretaria, Secretaria de Esportes, para o DEM, então o DEM está hoje próximo do prefeito Eduardo Paes, embora o ex-prefeito César Maia continue nas suas, na cena política como vereador, sendo crítico à administração, mas existe uma aliança com o DEM. Nós estamos conversando com o PV, estamos conversando com o PPS, estamos conversando com Solidariedade, partidos que têm afinidade nacional com o PSDB. Evidentemente que nós não vamos ter uma aliança ampla como tem o PMDB no Rio. O PMDB do Rio é o grande imã, né? Um rolo compressor que monta campanhas gigantescas com aquela sopa de letrinha de partidos associados à majoritária. Nós vamos ter uma candidatura com apoios, mas uma candidatura leve que permita que a gente faça as mudanças que o Rio precisa. Hoje a máquina da prefeitura está muito inchada, o candidato oficial tem dificuldades eleitorais e isso está obrigando inclusive o próprio prefeito, a inchar ainda mais essa máquina, o que é dramático na situação que vive hoje o Estado e que pode respingar no próprio município. Essa era mais ou menos, condiz com o que eu ia perguntar sobre o Eduardo Paes, sobre o candidato oficial. E depois eu queria perguntar sobre a Olimpíada, mas a gente trata disso depois. A gente esgota aqui a claro, parte política. Não, estou interessado nisso também, vou perguntar. Eduardo Paes, há um ano, mais ou menos, era tido como um eventual candidato à presidência da República. Ele é um político muito hábil, no entanto ele parece viver um inferno astral, seja por conta de divulgação de áudios de conversa dele com o ex-presidente Lula, teve uma tragédia na ciclovia, né? Entre outras coisas que aconteceram lá. Ele não vive um bom momento. O candidato oficial dele é o Pedro Paulo. Você acredita que o Pedro Paulo vai até o final? Olha, essa é uma grande dúvida que tem toda a cena política do Rio de Janeiro. Primeiro, eu trabalhei com o prefeito Eduardo Paes há 4 anos e meio. Enfim, reconheço as qualidades do prefeito. O primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes tem um reconhecimento dos cariocas, mas houve, se você analisar o primeiro ano de governo do Eduardo Paes no seu primeiro mandato e verificar a prefeitura hoje, você vê que houve uma grande perda de talentos na administração municipal no primeiro escalão. O primeiro escalão do primeiro governo do Eduardo Paes começou com muita gente da sociedade, enfim, um pouco que o Temer quis fazer com o Ministério de Notáveis, o Eduardo Paes conseguiu atrair pessoas da sociedade e realizou um bom primeiro governo. Mas ele foi se distanciando dessas pessoas, foi tendo uma característica de decisão mais autoritária, diria eu, e isso foi afastando pessoas, inclusive eu saí nesse processo. O
Hoje, no Rio de Janeiro, o prefeito garante que o Pedro Paulo será o seu candidato até o final. Isso é o que ele diz publicamente, de maneira bastante incisiva. Mas na cena política carioca, você tinha uma aliança do PMDB, chapa puro sangue, fechada no ano passado. Pedro Paulo, deputado federal candidato a prefeito, e o filho do Jorge Pisciani mais moço, o Rafael Pisciani, que é irmão do que está no Congresso Nacional, candidato a vice-prefeito. A família Pisciani tem candidato para tudo, né? A família Pisciani tem candidato para tudo. É uma família que tem uma presença importante na cena política do Rio de Janeiro. Há cerca de 10 dias atrás, o Rafael Pisciani deixou a chapa com uma conversa de que, olha, vamos atrair novos partidos, o PDT talvez possa dar o vice, mas o fato é que ele deixou a chapa. E quem entende da política do Rio de Janeiro sabe, e está lendo isso como um pouco um desembarque da família Pisciani da candidatura Pedro Paulo. Então, eu acho que tudo pode acontecer. Agora, que o desejo do prefeito é que a candidatura oficial seja levada até o final, eu não tenho dúvida nenhuma. É bom, até porque foi a Veja que publicou a história, é bom você contar qual é o problema enfrentado pelo Pedro Paulo, um deles, né? Pedro Paulo acusado de agressão à mulher, né? Exatamente. Quer dizer, vai ter algum problema com o eleitorado feminino, por exemplo. Pois é. Augusto, fazer a última pergunta antes de falar de Olimpíada, então. Última pergunta sobre política. Vamos lá. Qual é o papel do Romário hoje nessa eleição municipal? Até que ponto o Romário entra em campo, para usar uma metáfora futebolística, já que ele é ex-jogador? Olha, o Romário, sem dúvida nenhuma, é um grande eleitor na cidade do Rio de Janeiro. Foi eleito Mas ele está abraçado com o Eduardo Paes mesmo? Não. Ele aparece nas gravações, naquela gravação. Não sentimos isso. Hoje ele se coloca formalmente como candidato a prefeito. Enfim, houve uma movimentação grande dessa questão do Romário. Primeiro, o Romário é uma personalidade importante do Rio de Janeiro, que participou de uma eleição de Senado, teve mais de 4 milhões de votos, teve quase 80% dos votos para senador e se elegeu em 2014. Hoje, o Romário está no PSB, era o presidente, controlava o PSDB do estado do Rio de Janeiro e da capital. Aí houve uma briga com o PSDB nacional, ele foi destituído dos poderes na executiva regional e na executiva municipal, e houve um flerte com o Crivella, para o Crivella entrar no PSB, e isso acabou não se consolidando e o Romário colocou novamente a sua candidatura a prefeito. Não se sabe se essa candidatura vai vingar até o final, mas sem dúvida, o papel do Romário, ele é um grande eleitor nessas eleições municipais. Não sei se ele manterá a candidatura até o final, mas hoje tem a candidatura do Romário colocada na mesa. Se ele ficar como candidato, será um candidato importante nessa eleição. Se ele optar por não concorrer, o apoio do Romário será um apoio importante nas eleições municipais. Esse quadro do Romário não está claro. O Romário está driblando os zagueiros na cena política, não querendo se comprometer no momento. Entre as pedras que ele vai enfrentar vai encontrar no seu caminho, ele continua existindo a história da conta na Suíça, porque isso aparece uma conversa muito suspeita naquela engenharia gravação, do né? filho Naquela do gravação que Cerveró, resultou na prisão do que gravou Delcídio. o Delcídio, culminou na Aparece prisão do o Delcídio. Eduardo Paes, e em um dado momento é feita a pergunta e a frase vem, né? Tinha a conta. Vamos lá. Falar de Olimpíada então, Augusto. Não, eu queria saber o seguinte, você é um dos principais responsáveis pelo sucesso da candidatura do Rio à cidade sede, né, da Olimpíada. Eu queria saber como é que você avalia agora o resultado desse trabalho. O Rio está pronto para a Olimpíada, essa história de o legado que existe e, sobretudo, quais foram os erros cometidos. A gente tem uma história de obras superfaturadas, o Brasil inteiro, descoberta devassada pela Operação Lava Jato, e evidentemente deve ter ocorrido irregularidades lá também. Então eu queria que você falasse sobre isso, que esse caminho que foi percorrido pelo Rio, é o caminho que você percorreria, ou onde é que houve desvios? Olha, primeiro eu acho que a luta do Rio de Janeiro pela sede das Olimpíadas foi uma luta extremamente importante e as Olimpíadas representaram uma enorme oportunidade para o Rio. Eu acho que a gente tem que fazer uma crítica agora chegando no final, se essa oportunidade foi completamente aproveitada.
há muitas dúvidas com relação a isso nesse momento. Agora, não há dúvida que a Olimpíada foi a maior desculpa que o Rio de Janeiro teve nos seus 450 anos para atrair recursos do governo central para fazer algumas obras importantes de infraestrutura na cidade. Em termos dos investimentos olímpicos, o maior deles está concentrado na área de transporte e mobilidade, executados pelo Estado e executados pelo município. Chegando agora na reta final, a gente sente isso muito claramente no Rio de Janeiro, o carioca se perguntando, né, será que valeu a pena? Para que tudo isso? Porque nós vivemos no Rio de Janeiro um momento muito delicado da nossa economia. O estado do Rio de Janeiro está quebrado. Quebrado. Serviços públicos estaduais praticamente paralisados. E claramente se vê no município do Rio um declínio também na prestação de serviço ao cidadão. Então o cidadão está se perguntando, mas vem cá, será que... Era para melhorar? Era para melhorar, essa melhora não está se dando, existe uma certa dúvida. Eu acho que o balanço das Olimpíadas será positivo para o Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida disso. Agora, nós estamos faltando 3 meses para os Jogos, existem desafios operacionais importantes a serem vencidos. Me causou enorme preocupação na semana passada o secretário de Segurança do Rio de Janeiro vir a público dizer que o Rio não terá o contingente de forças de segurança necessárias para os Jogos. Ora, se um secretário vem publicamente declarar isso e querendo empurrar no governo federal uma falta de efetivo, mostra que o que foi planejado não está sendo cumprido numa área crítica como é a segurança. Eu acho que agora todos os cariocas têm que torcer pelo sucesso da Olimpíada. Seria um desastre para o Rio de Janeiro o insucesso da Olimpíada, e eu torço muito para o sucesso da Olimpíada. A Olimpíada, com as obras praticamente prontas, vai se dar o sucesso na área de segurança e na área de transporte e na organização dos Jogos em si. E a partir daí, o Rio de Janeiro se pergunta, e aí, depois da Olimpíada? Acho que essa talvez tenha sido a maior falha nossa nesse processo. Se teve um evento como foco, se trabalhou muito para esse evento, mas não se pensou no depois. Então, a preocupação é, baixam-se as cortinas, acabam-se os jogos, o que fica? E qual é o dia seguinte desse processo? Uma coisa já está clara, vão se encerrar mais de 30 mil empregos nas obras que estão em andamento, mais um contingente de desempregados na rua, os jogos esperamos que sejam um sucesso, que alavanquem a marca do Rio de Janeiro, mas o planejamento do futuro, eu diria que nós pecamos nisso, e eu acho que talvez nós tenhamos perdido parte dessa oportunidade. E isso me preocupa muito. Agora, nós temos que trabalhar para garantir o sucesso dos Jogos. Seria um desastre inimaginável para a nossa cidade, depois de todo esse esforço, sair com a imagem arranhada, como aconteceu no caso da ciclovia, que apagou a tocha olímpica no momento que ela era acesa em Atenas. O sucesso da Olimpíada, e como brasileiro, eu acredito que ninguém torce contra a Olimpíada, não é, até que ponto ele não é também uma vitrine eleitoral, então, para a atual gestão? Olha, eu não tenho dúvida que de uma certa maneira vai ser, mas eu acho que o carioca está enxergando isso de uma maneira muito clara. E a gente sente no Rio de Janeiro que essas coisas são vistas com clareza. A atual gestão, ela focou muito na Olimpíada, ela assumiu, aí a crítica que a gente pode fazer à atual gestão é a seguinte, em todos os países, os Jogos Olímpicos são uma coisa tão grande que não podem ser assumidos por um município. Esse é um tema do governo central. E o prefeito do Rio de Janeiro, para garantir um protagonismo nos Jogos, começou a assumir uma série de responsabilidades que não eram do município, eram ou de Brasília ou do governo do estado. E os Jogos ficaram pesados para o município do Rio de Janeiro, além do que deveriam. E esse erro, a conta nós estamos pagando agora, porque você vê declínio em serviços, saúde, maior problema do Rio de Janeiro, educação, problema de... O prefeito está inaugurando novas escolas, mas ele não consegue inaugurar novas escolas, ele fez um projeto chamado Fábrica de Escola, mas ele esqueceu da fábrica de professores. Então ele inaugura uma nova escola e canibaliza um pouco da rede existente. Então acho que a crítica maior que se pode fazer, e o carioca está fazendo essa crítica, é por que nós assumimos tanto se não precisávamos ter assumido? Para dar protagonismo político e alavancar um sonho e uma ambição individual futura rumo a voos maiores, essa conta nós estamos pagando agora e essa conta vai chegar pesada depois dos Jogos. Essa análise eu acho que vai ser colocada no processo eleitoral, porque foi uma decisão tomada ao longo de 7 anos,
com base não no interesse do município. O interesse do município é dividir as contas. O governo federal pagar a sua parte justa, aquilo com que ele se comprometeu, e não foi isso que aconteceu. O município do Rio de Janeiro, no final, está bancando essa festa em grande parte sozinho, e isso está, infelizmente, afetando a saúde financeira do município e está levando... E gastou muito mais do que o previsto? Olha, na parte organizacional, não. Na verdade, os jogos são divididos em duas partes. Uma parte é a organização dos jogos, são recursos privados. Esse orçamento está mais ou menos dentro do previsto. Os orçamentos públicos tiveram majoração, sim, em algumas áreas. Enfim, a conta está saindo mais salgada do que estava prevista, mas houve uma importante participação da iniciativa privada. Eu acho que o Rio de Janeiro lega aos Jogos Olímpicos uma modelagem interessante em alguns produtos dos Jogos, como a Vila Olímpica, como o Parque Olímpico, que a iniciativa privada participou. Agora, claro que a conta está mais salgada do que o previsto originalmente, e o pior para o município não foi isso, foi pegar coisas de Brasília, coisas do Estado, para querer ser o protagonista sozinho, esquecendo que essa conta... O Rio não serve só para os Jogos Olímpicos, o Rio serve aos seus cidadãos. E, infelizmente, o cidadão carioca está percebendo uma perda na qualidade de serviços para pagar uma conta olímpica mais cara, que era para ter, enfim, um ganho político do governante, e que agora parece que isso não vai acontecer da maneira com que foi planejado lá atrás. Queria fazer, então, aqui a minha última pergunta. O senhor quer ser prefeito de uma cidade quebrada, né? Citou agora há pouco problemas seríssimos na saúde. Foi capa, inclusive, de uma Veja Rio, os problemas com a saúde no Rio de Janeiro. Qual é o caminho? Olha... O que fazer diferente do que está sendo feito agora, então? Qual a fórmula? Olha só, eu te agradeço pela pergunta, porque essa é a resposta que a gente tem que apresentar nessas eleições, todos os pré-candidatos. Eu pergunto porque dinheiro em caixa não tem. O dinheiro em caixa não vai ter. A Previdência do Rio de Janeiro... O Eduardo Paes recebeu o Fundo de Previdência, a Prev Rio, com quase 5 bilhões em caixa, e vai entregar com caixa praticamente zerado, com trocas de ativos imobiliários que não se sabe se tem a valorização, mas não são líquidos, e o Tesouro injetando dinheiro para pagar a conta de aposentado e pensionista. Aliás, o servidor público do Rio de Janeiro está apavorado, pensando se ele vai ser amanhã o que o servidor, o aposentado e pensionista do Estado é hoje. Então, o que fazer? Acho que os próximos 4 anos do Rio de Janeiro não queremos obras gigantescas, nós temos que virar essa página, menos obras e mais atenção às pessoas. Eu acho que o principal foco da próxima administração deve ser na qualidade dos serviços públicos. Temos que fazer a educação funcionar adequadamente, a saúde recuperar a sua capacidade de atender, essa é a maior aflição do carioca hoje, de longe, e também os serviços públicos em geral. Acho que antes de pensar em qualquer coisa mirabolante, nós temos que botar a cidade novamente para funcionar. E temos o desafio do desenvolvimento econômico. Das 4 principais preocupações do carioca hoje, a terceira, e isso é novo, porque o Brasil vivia um momento de bonança e o Rio tinha um nível de desemprego baixo, maior preocupação do carioca, saúde, segunda, educação, terceira, emprego, 4, segurança. Então, a questão do desenvolvimento econômico vai ser chave nos próximos 4 anos. Uma prefeitura enxuta, a prefeitura está muito pesada, nós temos quase 60 órgãos, secretarias, coordenadorias, agências e tal, ligadas à administração central do município, que não faz nenhum sentido. Então, reforma administrativa, enfim, botar a prefeitura mais leve, focar nos serviços e encontrar os caminhos do desenvolvimento econômico pós-Olimpíada. Esse é o caminho para o futuro no Rio de Janeiro. Nós vamos, tenho certeza, vamos receber a prefeitura apertada, com o Estado falido, uma pressão muito grande em cima da prefeitura, e se a gente não tiver alternância de poder, eu posso garantir a vocês que nós vamos ter um futuro, um ano que vem muito complicado no Rio, porque está pesado para a prefeitura levar uma candidatura pesada, as alianças são gigantescas, o aparelhamento no Rio de Janeiro hoje se dá de forma nunca antes vista, e isso precisa ser resolvido com a transição e uma alternância de poder que eu acho que está na cabeça do carioca nesse momento. Augusto. Por mim, tudo bem. Deputado, obrigado pela entrevista. Obrigado, Augusto. Prazer. Prazer foi meu. Nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais.